Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o horário de alimentação e repouso, ou, no bom e velho popular, o horário de almoço. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô vendo e já vi muitos processos, na verdade, que discute esse problema de horário de almoço. Muitas empresas, infelizmente, desconhecem as regras e não concedem corretamente esse horário de intervalo para os seus funcionários e acaba sofrendo processo depois. Então, eu resolvi fazer esse vídeo. Se você é empregado, você vai conhecer um pouquinho mais dos seus direitos. Se você é empregador, você vai conhecer um pouquinho mais dos seus deveres. E assim, ambas as partes podem evitar um conflito, né? Porque é muito melhor fazer tudo certinho do que depois sofrer um processo e ter que mexer com o advogado, mexer com a justiça. Ninguém quer isso. Eu te peço que você assista esse vídeo até o final. Eu vou tentar ser bem rápido, bem objetivo. E se esse vídeo for útil, se você gostar desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha isso com alguém que você conhece que precisa saber desse conteúdo. Olha só, o que vocês precisam saber em relação a esse horário de alimentação, esse horário de almoço. Para os empregados que trabalham até 4 horas diárias, não tem previsão na lei para esse horário de descanso, esse horário de alimentação. Para os empregados que trabalham de 4 até 6 horas, há uma previsão na lei de 15 minutos para descanso e alimentação. E para os empregados que trabalham mais de 6 horas por dia, ou seja, aquela jornada padrão que é a mais comum que nós vemos no dia a dia, que é a jornada de 8 horas, a lei prevê um intervalo para alimentação e descanso de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Mas agora vem alguns pontos que eu acho que vocês precisam saber que merecem atenção. Olha só, primeira coisa, essas questões que eu passei aqui é o que está previsto na CLT. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui até o artigo para vocês verem exatamente o que está escrito lá. Porém, pode haver alguma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho ou, ainda que é o mais comum, alguma norma coletiva ou convenção coletiva do trabalho ou um acordo coletivo do trabalho que preveja alguma condição mais benéfica aos empregados. E por que é importante vocês saberem disso? Porque, por exemplo, no caso dos funcionários de telemarketing, eu sei que tem uma norma regulamentadora que concede 20 minutos para alimentação e descanso. Então, você tem essa diferença aí de 5 minutos, não é os 15 minutos que está lá na CLT. Tem que ser respeitado os 20 minutos que está na norma regulamentadora. As empresas costumam respeitar isso? Não, as empresas não costumam respeitar isso. Muita gente nem sabe que isso existe, mas está na lei e eu acho interessante passar para vocês. Então, procurem saber se tem norma regulamentadora no Ministério do Trabalho ou se tem convenção ou acordo coletivo. As convenções coletivas também podem trazer aí alguma norma. As convenções coletivas podem também trazer alguma norma mais benéfica aos empregados que conceda aí algum horário maior que esse que eu falei aqui. Outro ponto importante, para os empregados rurais, esse horário de almoço de 2 horas ele pode ser um pouco modificado, tá? Pode depender aí dos costumes de cada região. Eu não vou entrar nos detalhes aqui dessa questão, porque aí vai ficar muito confuso e dá até para fazer um outro vídeo só sobre isso. Eu acredito que não seja o foco de vocês aqui, mas se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso até explicar isso em outro vídeo. Além disso, mais uma questão importante que é muito comum de me perguntarem, que é muito comum ver os empresários em dúvida, se esse horário de almoço pode ser reduzido de alguma forma. E olha só, esse horário de almoço ele só pode ser reduzido se houver autorização do Ministério do Trabalho, e aí geralmente para as grandes empresas que têm lá, por exemplo, restaurante, uma cantina interna. Então, com a autorização do Ministério do Trabalho ele pode ser reduzido, ou se houver uma negociação coletiva, ou convenção coletiva, ou acordo coletivo do trabalho. Se houver norma coletiva, aí pode sofrer uma redução, por exemplo, ao invés de 1 hora de intervalo, 45 minutos ou meia hora. Menos de meia hora também não pode, tá? Tenham atenção nesses pontos. Há uma exceção também que são os empregados hipersuficientes, que são aqueles empregados que recebem uma remuneração, um salário que seja 2 vezes superior ao teto da Previdência Social. Esses empregados, para a lei, eles podem negociar individualmente essa redução do horário de almoço. Então, aí, nesse caso, para esses empregados em específico, não seria necessário acordo ou convenção coletiva. Pode ser negociado através de um acordo individual, mas somente com esses empregados hipersuficientes, que têm salários mais altos. Os outros empregados aí não pode, somente com autorização do sindicato. Tenham muito cuidado com isso, gente, mas muito cuidado mesmo, porque eu já vi vários casos, por exemplo, um empregado
pediu para fazer menos hora de almoço e sair mais cedo ou então chegar mais tarde. Se isso acontecer, a empresa vai ter problema. Não pode, de jeito nenhum, reduzir esse horário de almoço sem autorização do sindicato ou sem autorização do Ministério do Trabalho. E é um risco muito grande que vocês correm por 2 pontos. Primeiro ponto, reclamação trabalhista, processo na justiça. Se o empregado depois ajuizar uma ação, mesmo que você fale lá no processo depois na sua defesa, foi o empregado que pediu, isso não vai colar na justiça e você vai ter que pagar esse complemento de hora como hora extra. O segundo ponto é a fiscalização do Ministério do Trabalho. Se sua empresa sofreu uma fiscalização e nessa fiscalização apurar, por exemplo, que seus empregados não estão fazendo aquela hora de almoço corretamente, você pode sofrer uma multa, vai ter um inquérito, vai ter um processo administrativo, você pode sofrer uma multa e essas multas do Ministério do Trabalho elas costumam ser multas pesadas, são até às vezes desproporcionais ao caso, é algo que não vale a pena mexer, inclusive você vai entrar ali no radar do Ministério do Trabalho, vai sofrer fiscalização direto, é péssimo para as empresas quando isso acontece. Então essas são as informações que eu queria passar de forma bem objetiva para vocês. Quem tiver alguma dúvida pode comentar aí que eu estou sempre respondendo o pessoal que comenta. E é isso, espero que tenha sido útil, até o próximo.